Olá, olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. E hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade ao tema das nossas metas de final de ano ou meta de 2026, como você preferir. E a gente já conversou no primeiro vídeo sobre esse tema, falando, né, e sobre a nossa revisão do ano de 2025, né, da importância da gente olhar para o ano que passou, a gente identificar o que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente quer manter, o que a gente quer tirar, o que a gente quer modificar, o que a gente quer incluir. Então é muito importante que a gente faça essa análise. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta aqui no meu canal, o vídeo se chama Antes das Metas de Final de Ano, e aí você consegue olhar, fazer a sua análise, fazer o seu exercício, o exercício proposto nesse vídeo, que é muito importante para a gente refletir, fazer, realizar, antes da gente, de fato, iniciar as nossas metas de 2026 e olhar para o futuro, olhar para frente. E antes ainda que a gente entre especificamente nas nossas metas de 2026, que a gente estabeleça lá uma, duas, três, quatro, cinco coisas, enfim, que a gente deseja fazer, realizar, eu gostaria de propor uma segunda etapa, né, um outro passo ainda, que é a gente fazer uma visualização, uma imaginação, né? Hoje eu estava escutando um podcast, que eu não vou me lembrar o nome da pessoa que estava falando, mas ela estava falando sobre, e aí me remeteu a trazer essa questão, que ela estava falando, né, de uma das diferenças entre um ser humano e um animal, é a nossa capacidade imaginativa. E essa capacidade imaginativa da gente imaginar um cenário futuro é o que nos ajuda muitas vezes a fazer uma escolha. Por exemplo, se eu tiver que comer 10 dias pizza ou por 10 dias uma maçã, por exemplo, é a nossa capacidade imaginativa de como vai se tornar a minha vida e a minha saúde com 10 dias de pizza, ou como vai se tornar a minha vida e a minha saúde com 10 dias de maçã, que vai fazer eu ter essa escolha, vai me auxiliar a fazer uma escolha mais sábia ou não, né, para minha vida. Então, essa nossa capacidade imaginativa, ela é muito importante antes da gente estabelecer as nossas metas, especificamente nos próximos 12 meses, para que a gente possa olhar para a nossa vida como um todo e refletir, imaginar, visualizar como eu gostaria que a minha vida estivesse daqui 5 anos. Quem eu gostaria de ser daqui 10 anos? O que eu gostaria de estar vivendo, realizando, aprendendo, fazendo daqui 15 anos? Como eu gostaria que fosse a minha aposentadoria? Será que eu quero me aposentar? Com que idade? Como é que eu gostaria que tivesse a minha vida financeira? Como eu gostaria que tivesse meu corpo físico, a minha saúde? Como eu gostaria que tivesse as minhas relações? Eu queria ter filhos, netos, bisnetos. Como que eu gostaria que essas relações estivessem na minha volta? Então, meu convite aqui hoje é para que a gente use essa nossa capacidade de imaginar, de visualizar, de idealizar, para que a gente pense no futuro, né, no futuro da nossa vida. E, gente, né, meu convite aqui não é para que a gente faça um plano que vai estar escrito em pedra, que a gente não vai mudar, ou que você pense, eu nem sei o que eu vou comer amanhã, que dirá que daqui 5 anos. Não é essa a ideia. A ideia é a gente usar a nossa imaginação, é a gente visualizar, é a gente usar essa nossa capacidade de sonhar, de pensar que daqui 5 anos eu quero conhecer o país X, ou eu quero conhecer, ou eu quero ter filhos, ou eu quero me formar na faculdade, ou eu quero começar um curso novo, ou eu quero adquirir um hobby, começar algum exercício. É a nossa capacidade da gente visualizar, sonhar, e isso, por vezes, se perde na nossa vida. A gente entra tanto no piloto automático, na correria do dia a dia, que a gente esquece de pensar como para onde a gente está indo de fato, fazendo o que a gente está fazendo, né? Se o meu objetivo é ter lá na minha aposentadoria saúde, um corpo físico funcional,
O que eu estou fazendo hoje para que eu tenha essa realidade? Será que eu não tenho que daí em 2026 incluir alguma coisa que já me leve a atingir esse objetivo? É, e aqui o meu convite é para que a gente olhe essa ideia de vida de uma forma mais macro, não escrita em pedra, é assim, não é assado, né? Até porque a vida muda, a gente muda, né? Você provavelmente deve ter visto nas suas metas de 2026, teve coisas que mudaram, né? De 2025, você fez um plano, chegou na metade do caminho, aquilo já não fazia mais sentido, então se muda em um ano, gente, vai mudar em 15, em 20, em 30 também. Mas tem coisas que a gente já sabe dentro do nosso coração. Quando a gente olha lá para dentro do nosso coração, a gente já sabe se a gente quer ser saudável ou não, se a gente quer ter bastante pessoas à nossa volta ou não, se a gente gostaria de ter ido viajar para fora do país ou não, se a gente gostaria de ter estudado ou não, se a gente gostaria de ter tido outras profissões ou não. Tem coisas que a gente já sabe, mesmo que a gente não saiba bem como vai se dar, né? Às vezes as pessoas estão tão assim desanimadas com a vida que quando tu pergunta uma coisa dessas, a pessoa já logo já diz de cara, mas com que dinheiro? Ah, mas com que tempo? Gente, sem julgamento, sem crítica. Aqui não é pra gente se chicotear, não é para ter esse olhar, é para um olhar do que é possível que eu possa fazer na minha vida, o que é possível eu viver na minha existência, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. E é por óbvio que a gente também não vai colocar missão impossível na nossa vida, né? Não é essa a questão. Não, a gente não vai colocar, eu com 33 anos, meu sonho é ser Miss Brasil, porque não vai acontecer, não é possível que isso aconteça, né? A não ser que uma coisa muito mirabolante aconteça. Mas que a gente coloque metas, assim, sonhos realistas, coisas que sejam possíveis, mas que também dão esse friozinho na barriga, né? Que coisa boa é a gente olhar para nossa vida, pensar que daqui 5 anos o que a gente gostaria de estar vivendo, fazendo de diferente do que a gente já faz hoje, ou se você ama a sua vida do jeito que ela é, talvez continuar mantendo a tua rotina, a tua vida da forma como ela é, mas que a gente tenha esse olhar para o futuro, né? Que a gente use essa habilidade imaginativa que a gente tem para imaginar, idealizar, pensar sobre o nosso futuro, porque eu realmente acredito que os sonhos movem a gente, né? Movem a gente enquanto ser humano, enquanto sociedade. São sonhos que nos fazem progredir, que nos fazem querer evoluir, que fazem a gente querer se desenvolver e que fazem a gente aguentar o processo. Porque eu sei que 2025, assim como 2026, tem muita coisa que você precisou e vai precisar suportar o processo. E só quando a gente tem um sonho bem definido, quando a gente sabe para onde a gente está indo e por que a gente está indo, é que a gente se mantém focado, firme, buscando os nossos objetivos. Então, isso precisa estar claro para você, né? Se para onde eu estou indo precisa estar claro. Mesmo que, de novo, né, não precisa fazer objetivos bem determinados, mas precisa ter essa ideia, precisa ter essa visualização de futuro, precisa ter essa ideia, né? E aí, né, com essa ideia elaborada, que você não vai elaborar em 2 minutos, você vai refletir, você vai pensar, você vai passar alguns dias aí elaborando, pensando, se perguntando o que mais é possível eu viver na minha vida, o que mais é possível eu experimentar, o que eu desejo criar na minha vida nos próximos anos. E aí você vai refletindo sobre isso, e aí vai colocando no papel, seja em forma de escrita, de desenho, você vai listando ou, enfim, jogando as ideias de alguma forma para que você materialize esses sonhos, esses desejos. E, de novo, não é uma construção que você vai fazer em 2 minutos, mas eu gostaria que você ficasse até o final dessa semana, se coloca aí como meta, pelo menos uns 4 dias para ficar refletindo sobre isso, né? Sobre as áreas da tua vida, sobre as coisas que tu vai experimentando, o que você deseja, né, para daqui 5 anos, 10 anos, enfim, estabelece aí um período e coloca os teus desejos e os teus sonhos, porque isso vai nortear a gente
para a gente olhar para as nossas metas de 2026. Então, ao longo da semana, tu vai calibrando. Ah, eu tinha pensado nisso, mas acho que isso não faz mais tanto sentido. Ah, me esqueci de tal coisa que é super importante, eu vou incluir. E aí você vai criando essa visualização de futuro que vai ser tão importante para a gente desenvolver as metas e também durante o ano de 2026. Então, um ótimo exercício e obrigada por chegar até aqui.